Só para a gente fechar essa parte de Revolução Industrial. Venhamos e convenhamos. Tá? Hoje ainda existem muitos problemas dentro das empresas. Se você observar, se a legislação brasileira não está aí batendo, né, que eu costumo sempre falar, a legislação brasileira, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador, ela é uma das mais eficientes que nós temos no mundo, basta apenas ser seguida à risca. Ela não bater, você vê o pessoal trabalhar, ainda tem gente escravo, né, ainda tem trabalho escravo, ainda não se trabalha escravo. Então, nessa época da Revolução Industrial, pessoal, podemos dizer que é uma espécie de trabalho escravo, ou seja, fábricas montadas em locais improvisados, antigos estábulos, tá? Antigos celeiros, cubículos fechados, sem ventilação, sem intervalos de trabalho, horas ininterruptas de trabalho. O pessoal trabalha 8, 10, 12, 14, até 18 horas, dia e noite. Trabalhava criança, mulheres, adolescentes, velhos, tá? Sem nenhuma restrição. Então, a partir daí, com o tempo, começaram a surgir as primeiras baixas, os primeiros problemas. Ah, professor, e quando foi que começaram a descobrir que esse pessoal estava doente? Quando teve a guerra, uma guerra da Inglaterra, e eles precisaram buscar homens para combater na frente de trabalho e foram nas indústrias. Quando chegaram lá nas indústrias, o que é que eles encontraram? Uma legião de mutilados, tá? Uma legião de doentes, destroçados, pessoas sem força, pessoas acidentadas, pessoas atingidas por doenças respiratórias, por doenças ocasionadas pela exposição aos produtos químicos da época, e assim sucessivamente. Então a Revolução Industrial ela teve essa importância, porque a partir daí, pessoal, começaram a surgir as primeiras preocupações. Pessoas que até então não tinham nada a ver com a segurança do trabalho, começaram a se preocupar com a saúde dos trabalhadores, principalmente as crianças e as mulheres. Tá? Então começaram a fazer movimentos. O parlamento britânico começou a legislar em favor de que saíssem leis que pudessem garantir uma melhor condição de trabalho para esses trabalhadores, e a partir daí a coisa começou a mudar. Por isso que nós costumamos falar que a Revolução Industrial é o divisor de águas no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador. Tá? Seguindo aí o slide, você tem aí a medicina do trabalho. No início do século XIX, ela começou a desenvolver-se. Tá? Você vê aí a foto de Bernardino Ramazzini, o que nós já falamos que é tido como pai da medicina do trabalho. Bernardino Ramazzini, em 1700, teve muita importância, tá? Foi muito importante nessa evolução da segurança, da saúde, da medicina do trabalho, por conta dos seus trabalhos renomados. Surgem os médicos em fábricas, né? Você pode citar aí, além de Bernardino Ramazzini, você tem o Robert Bacher, que foi o primeiro médico de fábrica. Tá? Na Suécia também surgiram os primeiros médicos de fábrica, médicos do trabalho, inspetores de fábrica. As primeiras leis de saúde pública que marcadamente abordavam a questão de saúde dos trabalhadores. Aí você tem a Factor Act, ou Actor Fact, que é a lei das fábricas, em 1833. Mas antes da lei das fábricas, nós temos a primeira lei, porque a lei das fábricas foi a primeira lei eficiente. Por que eficiente, professor? Porque funcionou. Mas antes disso, nós tivemos a primeira lei em medicina, em saúde do trabalhador, que é a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que frisava principalmente a saúde das crianças, tá? A segurança das crianças, que na época não tinha nenhum pré-requisito para uma criança trabalhar. Hoje em dia você vê uma coqueluche danada, né? O PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e assim, né, nós vamos indo. Sabemos que o lugar da escola, não no trabalho. Seguindo aí, você tem a medicina do trabalho, tem a partir daí o seu marco inicial. Não só a medicina, tá? Nós falamos a medicina porque Bernardino Ramazzini teve um papel fundamental, mas não só a medicina, mas a segurança, a higiene industrial também, num todo. Aí no início do século XX,
o que é que nós temos de importante? Ah, professor, greve? O que é isso aí? Greve, essa foto aí, greve e tal? Não. É justamente o surgimento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo da ONU. O que quer dizer a ONU? ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU ela tem vários organismos, tá? Eu vou citar alguns conhecidos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A partir da OIT começaram a surgir várias conferências por conta da preocupação, tá? Porque da Revolução Industrial para frente começaram a surgir várias outras revoluções, começaram a surgir as primeiras leis em segurança ao trabalhador, começaram a surgir os primeiros setores de segurança e medicina do trabalho, começaram a surgir os primeiros SESMs, né, que aqui é chamado SESM, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Começaram a surgir as primeiras legislações nacionais quanto à segurança e saúde do trabalhador. Então, no início do século XX, surgiu a OIT, por volta aí de 1930, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque você sabe que a ONU surgiu da Segunda Guerra Mundial. E os países que encabeçaram a ONU foram justamente os países que saíram vencedores na Segunda Guerra Mundial. Então, a partir daí, surgiu a ONU, e da ONU começaram a surgir os organismos que compõem a ONU. E a OIT é um desses organismos que começou a regulamentar a questão do trabalho, não só de segurança ao trabalhador, como em todos os aspectos do trabalho. Seguindo aí, voltando um pouquinho para o Brasil, tá, professor? Só fala no mundo não, Brasil. O Brasil eu costumo falar que as coisas chegam muito tarde, né? Vem sempre depois. E só chegou aqui por volta de 1920, 1910, 20, quando começaram a surgir as imigrações, começaram a surgir as primeiras fábricas, né, as primeiras tecelagens, nas plantações de café também, começaram a ter aqueles movimentos, os imigrantes italianos, portugueses, e começaram a surgir os movimentos sindicais. Getúlio Vargas, tá, é uma pessoa fundamental também na questão da segurança e saúde do trabalhador, porque foi nele, tá, foi no governo dele que surgiram as primeiras leis, que surgiram as primeiras normas de segurança, né, a lei de acidente do trabalho. Também Juscelino Kubitschek tem muita importância no que diz respeito à segurança do trabalho na legislação, tá? Voltando a enfatizar, a legislação brasileira é uma das legislações mais completas. E pasmem o que eu vou falar para você. Essa função de técnico em segurança do trabalho, aqui no Brasil é um dos únicos locais que existe o técnico de segurança do trabalho, tá? Obrigatório. Para você ver que a coisa teve que se tornar obrigatório para poder o pessoal fazer. Hoje em dia, observe o que eu vou dizer também, hoje em dia a segurança do trabalho, ela deixou de ser obrigatoriedade, tá? Ainda é obrigatório, ela é obrigatória, mas ela deixou de ser obrigatório para ser questão de sobrevivência. Ou seja, ou a empresa faz segurança hoje, ou ela vai perdendo espaço no trabalho, porque com a chegada das certificações, com a chegada de ISO, de Ocean e outras certificações, as empresas têm que fazer segurança, porque a empresa que não investe em segurança vai perder. E agora com a chegada aí do nexo epidemiológico, né, do fator previdenciário acidentário, né, o FAP, né, fator acidentário previdenciário, perdão, que a empresa que tem muito acidente, automaticamente ela tende a pagar mais proventos, mais impostos ao INSS, e assim vão se criando mecanismos para que a empresa invista mais segurança e ela tenha a noção do custo-benefício, porque você tem que saber que quando há um acidente, quando há uma doença, paga o trabalhador, paga a empresa, paga a nação e paga o Estado. Então, um acidente, uma doença do trabalho não é bom para ninguém. Voltando aí ao nosso slide. Saúde do trabalhador. É uma definição que confunde muita gente, tá? Saúde do trabalhador e segurança e medicina do trabalho é a mesma coisa, professor? Na teoria, assim, juntando os dois, parece a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha. A saúde do trabalhador
ela olha o trabalho como todo. Ela não discrimina, por exemplo, trabalhador, carteira assinada, sem carteira assinada. Ela olha o trabalho como todo. A medicina e a segurança do trabalho, quando você fala em segurança e medicina do trabalho, você fala logo em NR, normas regulamentadoras. E quando você vê uma NR, ela diz logo, essa norma se aplica a toda qualquer empresa que tenha empregados como trabalhador, ou seja, regime CLT.